Meu nome é Samuel Cabanelas Meu nome é João Mânica. e hoje a gente vai falar sobre Mickey 17, o novo filme do Bong Joon-ho. Bora lá. Mickey 17 é estrelado por Robert Pattinson e se passa em um futuro bizarro onde missões de colonização espacial escolhem um tripulante para ser descartável, realizando as missões mais perigosas em nome de todos os outros. Quando este azarado rapaz morre, ele é clonado e o clone assume suas responsabilidades. Cara, esse é o primeiro filme do Bong Joon-ho desde Parasita, né? E eu acho que é legal porque ele é um artista totalmente autoral, né? Todo o filme dele tem isso de crítica ao capitalismo e crítica às classes sociais, toda essa luta. E eu acho legal, muito interessante, que eu vi a notícia de que quando ele fechou o contrato com a Warner, que é a empresa que produziu o filme, tava lá no contrato que a versão final ia ser a dele. Uma coisa que eu acho que é muito difícil a gente ver acontecendo hoje, assim, principalmente quando a gente se fala de grandes empresas, né, cara? Mas assim, eu confesso, já falando assim do filme, que eu não curti tanto quanto outros filmes dele. Você pega o próprio Parasita, The Host, Memórias de um Assassino, são filmes que ele gravou na Coreia, com atores que ele conhece, né, que são colaboradores dele há um tempo já. E eu acho que ele não só toca em temas, né, na proposta do filme, mas como ele desenvolve muito bem. Aí você pega filmes como o próprio Snowpiercer, que ele fez com Chris Evans, e agora Mickey 17 com Robert Pattinson, que, assim, eu achei uma atuação impecável dele. Ele é um ator extremamente versátil, né? Vem do Farol, do Batman, e agora com o Mickey 17, acho que muitos filmes foda. Mas esses filmes que o Bong Joon-ho faz em Hollywood, eu acho que acaba sendo um pouco covarde, assim, no sentido de ele toca em muitos temas, mas ele não, de fato, desenvolve profundamente, sabe? Cara, eu senti muito isso. Eu não sei qual era a tua expectativa pra ver o filme, mas eu não costumo ver trailer, sabe? Cara, eu fui com a mente do Parasita no cinema, sabe? Eu tava esperando um filme igual Parasita. Bom, ao longo do filme eu fui vendo que era um filme muito mais bobo, né? Acho que eu posso usar essa palavra até. E fiquei bem decepcionado com o Mickey 17, pra ser sincero. Quando eu saí, assim, do cinema, meus amigos falaram, mas tu não assistiu o trailer, né? O trailer já mostrava esse lado mais do... Não sei se já viu aquele filme Okja, do Bong Joon-ho. É um filme mais nessa vibe, né? O Mickey 17. Até a questão do... Não sei se a gente pode entrar nisso agora, mas dos alienígenas, né? Pô, alienígena é um bobão, né, cara? Um ser que não é inofensivo. Ele até tem uma forma meio boba, assim, né? Eu achei que o filme, ele é... A crítica social que ele sempre faz, eu acho que ela é interessante. Inclusive no Parasita, eu acho que é onde ele conseguiu conciliar a forma do cinema dele com essa crítica, né? Ele, na minha opinião, não é um filme escrachado ou então leviano na sua crítica. Eu acho que ele é bem direcionado, sabe? Mas no Mickey 17, cara, eu achei realmente que perdeu um pouco do tom, assim, né? O personagem do Mark Ruffalo, assim, eu sei que a ideia era ter algo bem estereotipado, né? Ele até parece o Trump falando, eu pelo menos achei. Mas, cara, não conseguiu me pegar, assim, realmente essa crítica do filme, sabe? E até tu falou do Robert Pattinson ali. Cara, eu vou ter que discordar. Eu fiquei triste que estragaram o meu Robert Pattinson nesse filme, mano. Tenho a memória dele do último filme que eu assisti com ele, que foi o do Cronenberg. Não sei se já assistiu, que é o Cosmópolis. E eu gosto, cara, eu gosto do Robert Pattinson sendo esse cara obscuro, assim, sabe? Meio o morcegão do Batman. E eu acho que o Bong Joon-ho deixou ele meio bobão mesmo, como eu falei, sabe? O filme, ele tem um humor meio Marvel até, cara. Da galera saindo daquela máquina de cópia e caindo, sabe? Beirando trapalhões às vezes. Então, não é que eu achei o filme horrível, mas eu não tava esperando esse tom do Bong Joon-ho, né? Eu fui na expectativa, como eu não tinha visto nada, eu só sabia da premissa e que tinha o Robert Pattinson, né? O que já me vendeu o filme era suficiente. Eu achei que seria um filme muito mais na pegada dos filmes coreanos dele, como tu falou, sabe? Achei que seria uma pegada mais aquele Bong Joon-ho que a gente viu no Oscar. E acabou não sendo muito isso, assim, pra mim, pelo menos a minha experiência. Acho que é meio difícil a gente não comparar com o próprio Parasita mesmo. Mas assim, Parasita é uma sátira, né? Assim, ele é um drama, mas tem tons de comédia que funcionam. Agora, no Mickey 17, igual você falou, acho que a comédia, por mais que é pra ser um filme mais engraçado, às vezes vai muito pra uma comédia Marvel que não funciona mais. Acho que funcionou muito tempo atrás, né? A gente já tá bem saturado disso. E a primeira parte do filme, eu também fui pro cinema sem saber de nada. A primeira parte do filme foi até funcionando pra mim, assim. Eu tinha esperança de que poderia vir algo legal. Por mais que
tava, né, meio caricato o próprio Mark Ruffalo ali, eu falei assim, pô, acho que dependendo dá pra aproveitar algo bacana disso. Só que depois começa a ficar meio redundante, sabe? Fica meio repetitivo, porque todos os diálogos no filme, eu não sei se você sentiu isso também, ele tá se explicando alguma coisa. Toda hora o roteiro tem que explicar o porquê que tá acontecendo algo, o porquê de um personagem ser assim e tudo mais. E eu acho que isso fica meio chato, porque eu me sinto um espectador burro, sabe? Tipo, porra, tem que me explicar toda hora, cara. Quando ele começa a trazer discussões muito, muito foda, por exemplo, quando tem o Mickey 17 e o 18, eu achei que é num caminho de tipo, pô, quem é você, entendeu? O que te torna único, assim, diante de todas as outras versões e tudo mais. E aí já vai pra um outro lado, né? Parece que eles esquecem isso no filme. Eles até mostram que teve aquele assassinato do cientista que criou a máquina, mas parece que eles esquecem isso na metade do filme, que existe todo esse dilema moral, filosófico de existir uma cópia, né? Isso realmente concordo contigo. Eu acho que não só essa discussão, mas como várias outras, ele fala, ó, tem esse tema aqui, mas beleza, bora seguir o filme. Ó, tem mais um tema, mas beleza. Então, entendeu? Eu achei o filme superficial nesse sentido, cara, porque tem tanto assunto foda pra ser discutido ali, só que ele não se impõe, né? Por isso que eu falei no início que eu, tipo, achei ele meio covarde nesse sentido, que ele não impõe o Bong Joon-ho não impõe o que ele pensa, tá ligado? Eu não desgosto de todos os filmes americanos dele. Tem o Snowpiercer, que tu falou antes. Cara, eu acho esse filme do caralho. Eu gosto muito desse filme. O Chris Evans, né? E, cara, eu gosto por quê? Porque ele é assumidamente um filme de ação e aventura, sabe? Eu senti falta... Pra mim, o Mickey 17, ele é um sci-fi pela ambientação, né? Mas ele, cara, não é um filme de ação, não é um drama, não é uma comédia. Ele meio que tenta ser tudo isso, mas falta realmente a coragem. E também talvez coragem nem seja a palavra, mas acho que um direcionamento, assim, né? O Snowpiercer, ele tem toda aquela questão da luta de classes, né? Que é feita no trem. E pra mim aquilo é do caralho. Eu acho muito foda o jeito que o filme usa um mundo distópico, né? E na prática mostra essa luta de classes e essa crítica dele. Nesse filme, acho que ficou muito no discurso, assim, né? Até essa questão, quando eu vi o filme, o primeiro cartaz dele, eu logo pensei nessa discussão filosófica de ter uma cópia tua, ou então sobre esse processo da morte e da reencarnação. E o filme não usa nada disso, né, cara? Ele vira basicamente o Okja lá, no sentido de, olha esse alienígena que fofinho, tenham pena dos aliens e os seres humanos que são os malvadões, né? Tipo um Pocahontas no espaço, quase. Então, eu senti falta disso, cara. Acho que, como eu te falei, assim, eu fui com uma expectativa, óbvio, acho que é impossível tu ir pro cinema sem ter uma expectativa, mas a cada vez que eu via que o cinema tava dando aquelas risadinhas que soltam o ar pelo nariz, sabe? E aí tu fica, não era essa experiência que eu queria. Aí eu fiquei um pouco chateado, assim. Você falou uma frase que eu acho que descreve o que eu senti com o filme, assim, né? De forma resumida, que é... Ele fala muito e mostra pouco, né? Diferente do próprio Snowpiercer mesmo, que mostra... Né? É um filme de ação também, né? Mas, assim, ele mostra a briga de classes de uma forma muito mais explícita e eu acho que mais profunda do que esse filme. E quando você fala de sci-fi, cara, a parte final do filme, assim, eu acho ela... Sei lá, não me agradou muito no sentido de... Realmente são alienígenas bobões, tá ligado? Porque tem uma hora ali que no diálogo deles, naquele tradutorzinho lá, que era pra ser algo meio intimidador, né? Que, ó, pô, a gente pode acabar com todos vocês, só que eu não senti intimidado, assim, por esses alienígenas. Eu não consigo ver mal neles, entendeu? E aí eu acho que isso acaba quebrando um pouco a experiência também no final, porque era pra eles serem, tipo, pô, achei que vocês eram vilões, só que nenhuma hora eu senti que eles eram vilões também, eram só uns bichinhos fofinhos, igual você falou. E aí eles aparecem lá, todo mundo, tipo, pô, bora acabar, vão acabar com o mundo e tudo mais. Só que ele faz piada também, né? Eles tentaram botar muita crítica social, assim, no filme, e perderam pra mim o que poderia ser a essência, que era essa questão filosófica do clone, né? E nem o motivo do personagem do Mark Ruffalo tá indo pra esse planeta era porque ele queria fazer meio que ele queria criar um planeta de uma raça pura, né? Pelo menos foi o que eu peguei da história. Ele queria ir pra lá e colonizar com uma raça pura esse novo planeta. Só que isso fica tão perdido no meio de alienígena fofinho e o romance que eles colocam do Robert Pattinson também, e toda aquela questão que ele vira o clone dele, aí querem dividir o cara com duas mulheres. Sei lá, acho que o filme vai se perder
descendo nessas camadas, assim, com humor também. E no final tu termina sem saber meio do que o filme queria falar pra ti, né? Porque, assim, acho que a mensagem que, sim, a humanidade é má, a gente já tá careca de saber, né, cara? Não precisa do filme do Bong Joon-ho pra... Não foi nenhuma grande novidade, né? O filme ele começa, pô, o cara tá com dívida ali, né? E aí ele quer sair do planeta pra não ter que pagar essa dívida, nem ler o contrato e tudo mais e vai. Aí eu, tipo, pô, legal, um tema a ser comentado aí, tudo mais, né? Sobre ser um fruto do sistema, enfim, né? Aí, igual você falou, chega sobre essa raça pura, né? Tem toda uma questão de psicopolítica, né? Que a população desse novo planeta é totalmente controlada pelos políticos, que são políticos caricatos. Na verdade, é um político, né? Só que é o casal ali que eu acho que forma o personagem. E aí toda a nave ela é muito cinza, né? Meio morta, assim, parece uma empresa. E aí o quarto e a praça de alimentação lá parece até uma prisão. Então, enfim, acho que tem muita coisa a ser discutida. Só que igual você falou, e aí tem também os dois clones. Até aí, pra mim, o filme tá gigante, porque ele traz muita coisa legal, só que depois vai pra esse sci-fi. E que eu acho que se fosse pro sci-fi desenvolver esses sistemas com os alienígenas em si, seria legal. Só que aí é quando a comédia não funciona mais. Igual você falou, não tem aquilo. Aparenta ser um filme de ficção científica, mas não tem o que o filme de ficção científica devia ter, tá ligado? E o cara também é fácil de ser tapeado, né? Meu amigo queria abrir um negócio de macarrão e o louco caiu de cabeça, né? Então, eu achei, cara, realmente que o filme perde a mão nisso. A primeira metade realmente eu não achei tão ruim assim. Mas quando eles vão pro planeta, eu acho que não segura realmente, né? E até o personagem desse amigo dele, cara, ficou tão perdido na história, né? Eu achei muito perdido, assim, sabe? Muito, não sei, solto mesmo. Parece que ele tá no filme só pra ter um motivo pro Mickey estar no espaço, sabe? Pá, te endividei na Terra aí com um quiosque de macarrão e agora a gente vai pro espaço porque estamos devendo pra um agiota. E até a própria droga que ele vende lá, eu também não acho que ela é muito desenvolvida, assim, né, cara? Ele fala lá que ele é um traficante e tem um cara atrás dele meio que foda-se, assim. Não... É verdade. Mas, assim, mesmo a gente não conseguindo identificar um tema em si no filme, que é a mensagem principal, né, a discussão principal que ele traz, o que você diria que te torna único, assim, pelo que é apresentado entre os dois Mickeys ali? Pois é, cara, eu acho que o filme pincela um pouco isso, porque o Mickey 17, ele é mais bobão, né? Até o tom de voz do Robert Pattinson mostra isso, a forma que ele se comporta em cena, mostra esse cara mais realmente bobo, né? Esqueci o nome da atriz que fica com ele no filme, mas ela até gosta disso, né? Que ele é um cara mais bobo e tal, ela se atrai por isso. E o 18, ele é o bad boy, né? Então o filme mostra que os clones meio que têm a consciência própria, de certa forma, eles têm uma personalidade própria, né? Mas acho que, como outras questões do filme, ele pincela, mas não explora muito isso, né? O próprio sacrifício do Mickey no final, não sei, eu não consegui me importar com ele mesmo, sabe? Talvez foi realmente o meu erro da expectativa de ir no cinema, com aquela ideia do Parasita, mas não acho que o filme deu muita abertura pra isso mesmo, né? E acho que o que eles tentaram foi, na relação que ele tinha dentro da nave, foi realmente mostrar ali que, olha, ele é diferente nisso, né? Tem até a cena de uma homenagem que eles fazem, mas acho que o que torna único, não sei, cara. Não sei mesmo, assim. Você falou do sacrifício do Mickey 18, né? Isso, no final que ele explode a bomba, né? Mata o personagem do Mark Ruffalo, né? Pensando até numa estrutura narrativa um pouco mais clássica, por o Mickey 17 ser um cara mais ansioso, ser mais todo bobão mesmo, assim, eu acho, assim, é meio óbvio que o 18 iria se sacrificar, mas eu achei que seria meio que uma jornada do herói se o 17 fizesse isso, sabe? Nessa hora, eu não vou falar, não sei se o filme pecou sobre isso, porque eu também não sei se seria legal o 18 continuar aí pelo mundo, né? Porque, entre aspas, ele não é o original. Que eu nem sei se é certo a gente falar isso, porque eu acho que eles são pessoas diferentes, mesmo sendo a mesma pessoa, né? Mas eu acho que indo numa jornada do herói, assim, o filme poderia ter mostrado a coragem que o 17 teria adquirido ao longo do filme, até com seu parceiro, pela luta, né, com a
namorada dele também, que, pô, luta pra caralho ali, né? Tava salvando o bebê. Então, eu não sei, ele realmente começou bobo e terminou bobo, né? Pô, demais. Cara, o fato de que o jeito que ele se comunica é através do Kama Sutra lá, velho. Pô, não sei se você lembra disso, mas eu achei muito besta, cara. Que ele faz o sinal pra namorada dele, ela entende a posição, e É pra aí salvar o ela. mundo, né, cara? Pô, não precisava E disso daí tudo. ela tá segurando o alienígena com a boca lá, cara, pô, aquilo, sei lá, como eu te falei, assim, o tom em si do filme não foi algo que me agradou muito, sabe? A comédia, acho que ela foi um pouco além do que devia ter sido, né? Tipo, era pra ser uma sátira ou de fato uma comédia. Até um amigo meu falou, não sei se você já viu aquele filme com o DiCaprio, Não Olhe, eu acho que é. Cara, ele me lembra um pouco esse filme, né? Só que o Não Olhe, ele tem, assim, ele tem aquela coisa da sátira do início ao fim, parece. E o Mickey 17, não, assim, eu acho que ele tenta ser um filme de alienígena, um filme de aventura até, mas aí ele faz algumas coisas como essa do sinal aí pra salvar o alienígena ser a posição do livro, né? Até também por essa informação aí do Kama Sutra não ter sido muito desenvolvida, né? Quando você volta, você fala, ah, é verdade, falou disso no início do filme, né? Eu acho que é mesmo aquilo que eu falei do efeito Marvel, assim, de ter aquela tiradinha engraçada pra galera dar risada no cinema mesmo, assim. Não sei como foi a tua experiência, mas na minha sala o pessoal riu muito, assim, curtiu digamos, funcionou, sabe? Eu acho que pra grande parte do público é um filme legal, assim, eles se divertiram na experiência. E o pessoal ficou. Uma parte, né? Uma parte também não gostou como eu, assim. Mas ficou, achou o alienígena fofinho, né? Eu lembro quando o Woke já saiu, teve muito essa. Também teve essa reação parecida, né? E é engraçado que Como é um cineasta que, por mais que todos os filmes dele tenham essa, digamos, crítica ao capitalismo, né? Vamos simplificar aí, que é o cinema dele. Ele consegue fazer filmes com tons tão diferentes, né? Assim, o Parasita, ele tem pinceladas de humor, assim, mas é aquele humor, na minha visão, pelo menos, é aquele humor que tu ri, porque às vezes tu te vê na situação, né? Tipo assim, de privilégio, né? Tem aquela cena que eu gosto muito, que ele tá dirigindo o carro da mulher, da chefe dele, e ela fala, bah, que ótimo que foi a chuva de ontem, né? Deu uma refrescada na cidade, mas o cara morava numa sublocação, no subsolo, que encharcou, né? Então tu dá uma risada, mas é rindo de nervoso quase, né? Aquela crítica que te pega em tu pensar, pô, em qual momento daqui a pouco eu não fui meio, assim, insensível, não diria, mas alheio a outra situação, né? Então, pra mim, o Parasita, ele tem esse humor, mas é um humor diferente desse do Mickey 17, que eu não consegui entrar nessa questão filosófica do clone, ou então até nessa questão política do personagem do Mark Ruffalo, sabe? Cara, eu acho que assim, a gente vive um tempo em que os milionários estão mandando no mundo como nunca antes, mas assim, talvez não é dessa forma tão escrachada assim que eu gostaria de ver uma crítica, sabe? E o personagem da mulher dele, assim, enfim, como tu falou, os dois eles funcionam meio como se fossem um, né? Não sei, eu tenho sentimentos conflitantes contra esse filme. Eu acho legal que você citou Não Olhe Pra Cima, que é um filme que eu particularmente gosto muito, mesmo a crítica não tendo recebido muito bem ele. Mas assim, ele começa de um jeito e termina com os personagens do filme ali mudados, né? De alguma forma eles aprenderam alguma lição, a gente aprendeu com eles, a gente riu, chorou, enfim. Com o Mickey 17, com o próprio Parasita também, né? Igual, seja uma risada de nervoso, né? Também a surpresa daquele final, a raiva também, enfim. Com o Mickey 17 não tem muito isso. E eu acho legal também você ter falado do papel do Mark Ruffalo aí, porque é de fato muito caricato, assim, a gente consegue imaginar diversas pessoas na atuação dele. Eu acho a atuação dele boa, eu só não acho que o roteiro aproveita o que ele tem a oferecer, sabe? Fica muito do mais do mesmo ali. A própria cena que o alienígena ataca ele, tem toda a galera fanática ali por ele. Pô, cara, dava pra ter desenvolvido isso muito mais, porque é uma coisa que tá acontecendo na realidade em diversos lugares, né? Essa Guerra Fria que a gente tá vivendo atualmente. Então, dava pra aproveitar esse momento pra fazer algo legal. E eu não sei se isso aconteceu porque o filme, ele, pô, demorou muito tempo, né, a ser lançado. Era pra ser lançado em 2022, aí adiou pra 2023, aí teve a greve dos roteiristas lá, e aí
era pra ser em janeiro, aí veio agora pra março. Eu não sei o porquê dessas adiamentos, né? Se isso influenciou o filme negativamente de alguma maneira. Só sei que criou expectativa mesmo a gente não ter visto o trailer, né? E não foi cumprida, infelizmente. Eu até não sabia dessa informação de que foi postergado o lançamento, né? O que acontece? O livro chama Mickey 7, né? Foi lançado em 2020, eu acho. Acho que foi 2020, alguma coisa assim. E, cara, junto com o lançamento, o Bong Joon-ho já falou, pô, quero fazer um filme sobre, já começou a desenvolver, né? Só que ele deu 10 vidas a mais pro cara. E que eu acho legal também, porque cada história a gente consegue pegar alguma coisinha, assim, né? Igual, tem aquela cena que ele perde a mão. Eu acho que é muito isso. Principalmente a classe mais marginalizada da sociedade, assim, média pra baixo, acaba perdendo partes, né? Por mais que ele foi literal, mas acaba perdendo partes pro sistema, assim. Só que aí foi essa bagunça toda pro filme ser lançado. Cara, então finalizando, assim, eu acho que é um filme, pelo menos pra mim, foi uma experiência ok, por mais que foi decepcionante. No início ali eu dei uma risada, tive umas reflexões, mas não sei se é um filme que eu veria de novo, pelo menos não nos próximos 5 anos, talvez mais pra frente pra relembrar, porque talvez a experiência for ruim pela expectativa, né? Talvez se eu não tiver tanta expectativa, já for com ela pra baixo, assim, a experiência seja um pouco melhor, mas de acordo com o que eu senti assistindo o filme agora, acho que ele é um filme apenas ok. Infelizmente não vai estar no... Eu não vou lembrar do Bong Joon-ho por esse filme, né? Ele tá... Dos que eu assisti, tá lá embaixo, assim, na lista. O que não é necessariamente ruim, né? Porque a filmografia dele é excelente, mas não conseguiu equiparar as grandes obras que ele já fez. Eu acho que eu, na minha opinião, vou ficar mais com o cinema coreano dele mesmo. E já vou ficar meio alerta quando eu souber que tiver um novo filme americano do Bong Joon-ho, porque a minha expectativa já não vai ser a mesma, né? Eu fiquei decepcionado com o filme, cara. Era um dos lançamentos desse início do primeiro semestre que eu tava mais ansioso pra assistir. E eu não tava esperando esse clima meio Marvel 2000, o pior momento da Marvel, digamos assim, né? E acho que o diretor tem uma filmografia excelente, mas acho que a questão Parasita realmente pesou muito, né? O último filme normalmente é o que a gente lembra do cineasta e, pô, um filme que ganhou Oscar, um filme que... Então, acho que ali foi realmente o pico da carreira do Bong Joon-ho. E, cara, vou abrir meu coração aqui, fiquei triste, velho, porque o Robert Pattinson é um dos meus atores favoritos da vida, assim. Ele tem uma versatilidade, cara, ele tem um jeito, assim. Aí vão falar só que o cara é bonitão, não é só isso, cara. Ele tem o molho, né? Ele tem realmente uma postura, assim, na frente da câmera. E eu fiquei triste porque, cara, esculhambaram no meu Robert Pattinson, velho. Esculhambaram ele. Acho que muita gente lembra de boas atuações dele no Farol, mas eu vou deixar aqui a recomendação do filme do Cronenberg, o Cosmópolis, que ele faz um milionário E, cara, o filme é basicamente assim, o cara quer cortar o cabelo no outro lado da cidade, e aí ele entra numa limusine blindada e vai cruzar a cidade. A cidade tá cheia de protesto e revolução anárquica. E o filme, mano, é entrar na cabeça dele, assim, e as loucuras do milionário, sabe? Inclusive é um filme que tem se dá pra se dizer isso, uma crítica um pouco parecida, e que eu senti falta, assim, não sei, de uma certa seriedade, eu acho. Eu não tava esperando o tom cômico do filme. Acho que quem viu o trailer já tava esperando isso, né? Meus amigos falaram até quando eu saí do cinema, eu falei, cara, não era isso que eu tava esperando. E eles falaram, cara, mas tu não viu o trailer entregava isso, né? O trailer entregava que o filme era nessa pegada mais cômica do Bong Joon-ho. Então, assim, vou continuar não vendo trailers, porque eu gosto de ir no cinema. Não digo expectativa baixa, expectativa eu acho que eu sempre tenho sobre os filmes, mas eu não gosto de ver cenas. E o trailer, hoje em dia, ele entrega muito... Tem trailer que é basicamente o filme resumido, né? Então, acho que a sensação é de tristeza, cara. Tristeza, assim, eu já tava esperando ser um dos meus filmes favoritos do ano, o que acabou não acontecendo, mas seguimos. Eu agradeço a todos que assistiram o episódio, e pra você que tá gostando, segue a gente lá, @MapleFilms, que tem muito projeto bacana. Até o próximo episódio.